dia, pessoal. Quero aqui nos apresentar para quem não nos conhece. Eu sou a professora Kátia Demarco e tenho aqui ao meu lado minha amiga e grande parceira, a professora Maria Inês Mantovani Franco. Somos as coordenadoras do curso de pós-graduação MBA em Gestão de Museus e Inovação. Bom, queremos começar dando as boas-vindas a vocês, né, em nome da Faculdade Unimais, da Associação Brasileira de Gestão Cultural e da Expomos, e dizer que é uma grande alegria iniciarmos hoje a oitava turma do MBA, perdão, em Gestão de Museus e Inovação. E a aula de integração de hoje, né, ela foi pensada como justamente um primeiro encontro nosso, né, um espaço para nos conhecermos e apresentarmos aí a proposta do curso, compartilharmos expectativas, falarmos sobre os professores e também tirarmos dúvidas que vocês possam ter, né, antes do início das aulas. Receber também as pessoas interessadas que ainda estão querendo conhecer e têm alguma dúvida em relação ao curso para se animarem e se matricularem. Bom, é importante enfatizar aqui, estou um pouquinho gripada, desculpe, que mais do que abrir uma pós-graduação, né, hoje nós estamos abrindo uma jornada coletiva. Isso é muito importante para a gente entender esse espaço de estudo em grupo, né, que o curso propõe. E falando um pouco da BGC, né, para quem não conhece a fundo, a BGC é uma organização da sociedade civil que atua desde 2005 na formação de profissionais da cultura, da gestão cultural e social, e a partir de 2014 da museologia também. Ao longo desses anos, nós construímos, dos 20 anos, nós construímos uma rede muito potente de pesquisadores, gestores, professores, alunos e ex-alunos que formam essa rede juntamente com parceiros muito comprometidos, não apenas com a formação técnica ou acadêmica, mas principalmente com uma visão crítica, comprometidos com uma visão contemporânea e transformadora para a cultura e os museus, né? Então, hoje já somos aí mais de 600 alunos formados, né, pelos nossos cursos, entre gestores, produtores culturais e profissionais do setor criativo em todo o Brasil. E temos muito orgulho disso nessa trajetória, né? Nós fomos a primeira pós-graduação lá em 2002, né, com a nomenclatura Gestão Cultural, né? A gente trouxe essa nomenclatura para o Brasil, que aqui a gente tinha cursos com um campo denominado Marketing Cultural no início e depois Produção Cultural, né? E nós entendemos, em intercâmbio com a Universidade de Barcelona, que a gestão cultural era muito mais abrangente, né? E ali poderia estar tratando dos temas de marketing cultural, sim, produção cultural, mas também de economia criativa, direito da cultura, museus. Então, o tema mais amplo, gestão cultural, nomeou o primeiro MBA do Brasil em 2002, quando o curso ainda estava vinculado totalmente à Universidade Cândido Mendes, né? E também, né, mais tarde, como eu disse, em 2014, nós montamos ali a primeira pós-graduação em gestão de museus no país, né? E isso foi em função de um grupo de estudos que eu participei, oferecido pelo ICOM, né? Brasil, visitando ali 16 museus no Reino Unido, junto com outros colegas diretores de museus. Na época eu era diretora do Museu Antônio Parreiras, e ao visitar esses museus, nós vimos que muitos dos cursos e muito do conhecimento e a formação passava, né, pelos museus. Né, elas aconteciam dentro dos museus, numa interação muito ativa, profícua, em todos os segmentos, né, e com a mediação, obviamente, né, da universidade. Então, isso aí nos deu esse insight de tentar montar um curso, né, que tivesse essa característica bem diferente, pioneira aqui no Brasil e interessante. E ali nós montamos o programa de pós-graduação Intersaberes, né? Bom, falando então um pouco do nosso curso de especialização, né, esse MBA nasceu de uma percepção muito clara, né? Os museus mudaram.
né, e continuam mudando rapidamente, constantemente, né? E por isso eu e a Marinês atualizamos o currículo do curso a cada edição, para vocês terem uma ideia. Vocês vão conhecer melhor o currículo do curso, né? E a estrutura conceitual do curso a seguir com a professora Marinês. Mas o que eu quero assim introduzir aqui como tema é que sabemos, né, que há tempos os museus já não são apenas espaços de preservação de acervos, né? Eles são espaços de debate, de escuta, memória, pertencimento, inovação, educação, transformação social, protagonismo identitário e construção de novos presentes e novos futuros, né? Repensando de maneira mais ampla e questionadora o nosso passado. Então, quer dizer, os museus eles passaram a dialogar diretamente com temas urgentes do nosso tempo, né? Por exemplo, como as mudanças climáticas, a diversidade, a inclusão, a acessibilidade, tecnologia, sustentabilidade, reparação histórica, inteligência artificial, participação social e novas formas de comunicação. E diante desse cenário, né, surgiu para nós essa pergunta fundamental: como formar gestores preparados para lidar com os desafios reais desse mundo contemporâneo, né, dessas mudanças tão voláteis que vivemos? Então, foi a partir dessa provocação que a BGC se uniu à Expomos, né? Enfim, quando a gente pensou em trazer esse curso com esse formato tão diverso, né? Logicamente, a gente já atuava até trabalhando em conjunto com a Expomos, e ali a Marinês Mantovan, de uma maneira muito solidária, né, também tendo assim a sua formação acadêmica e o seu trabalho na formação de conhecimento, nos trouxe um pouco, né, dessa experiência rica, né, na museologia, na museografia, na criação de museus, né, para o universo de formarmos juntas aí uma nova geração de gestores de museus, e eu sou muito grata por isso, né? Então, esse nosso curso é uma pós-graduação, como nós dizemos, lato sensu, da Faculdade Unimais, concebida pela Associação Brasileira de Gestão Cultural, em parceria com a Expomos, dentro desse programa de pós-graduação Intersaberes. Bom, uma das coisas especiais, né, desse programa, como a gente estava falando há pouco, é justamente o fato dos cursos saírem do espaço tradicional da universidade e acontecerem em conexão direta com instituições culturais e museais de referência que vivem na prática os desafios que vamos estudar aqui, né, que vamos debater aqui. Então, mais do que conteúdos técnicos, né, nós queremos oferecer uma formação viva, dialógica, prática, crítica e inspiradora. E queremos que vocês saiam daqui mais preparados para atuar, transformar, criar redes, liderar equipes e pensar nos museus de maneira mais estratégica, o que é um desafio, né? E principalmente mais humano. E talvez um dos maiores diferenciais desse MBA seja exatamente esse diferencial da nossa metodologia, né? O curso foi estruturado de maneira híbrida. Nós temos a opção de quem faz pela turma presencial e de quem faz pela turma online, quem está, enfim, não está em São Paulo, né? Que é o local das aulas presenciais no Instituto Tomiotaki, numa parceria muito bonita que desenvolvemos, né, com eles. E aqui eu já agradeço a diretora executiva, a Gabriela Mulan, que, enfim, que valoriza bastante essa formação dentro da programação do Instituto Tomiotaki. Mas, assim, esse formato de residência profissional, né, aproxima os alunos dos bastidores da gestão cultural, né? E nessa oitava edição teremos aí novamente essa parceria com o Instituto Tomiotaki, que já aconteceu na turma passada com bastante êxito, né? E além de 16 visitas técnicas, que a gente chama também de study tours, né, que são experiências formativas em importantes instituições culturais de São Paulo e em algumas do Rio de Janeiro, né? Então, isso significa que vocês não terão, né, na verdade, teoria apenas na sala de aula, vocês terão contato direto com processos reais, com estudos de caso, com as equipes especializadas dessas instituições, tentando aí compreender os diferentes modelos de gestão, né, e as experiências concretas no campo museal.
É importante também vocês saberem que cada instituição é escolhida na visita técnica de acordo com a temática do módulo, né? Que aquilo ali é um ponto a ser destacado naquela instituição. Então, no final, vocês vão ter esse roteiro aí por 16 museus, que a Marinês vai explicitar melhor, né? Enfim, quando a gente fala um pouco da grade curricular, né? E também a gente tem muito orgulho, né, Marinês, no nosso corpo docente que a gente reuniu para essa turma, né? Que são alguns dos principais nomes da museologia e da gestão cultural e da inovação museal no Brasil, né? Não é à toa que a gente tem inovação no título do curso, né? Esse é um curso muito também de atualização do que está acontecendo agora com os debates, como nós dissemos, contemporâneos. Né? Então, são professores que atuam em instituições, nas políticas públicas, em pesquisas, né, de referência nacional e internacional. Nós também temos alguns professores internacionais. Mas, sem dúvida, a parte mais importante desse curso, enfim, é vocês, né? E pelas diferentes trajetórias, os territórios que circulam, as experiências, os olhares de cada aluno, que traz para dentro dessa turma que hoje nós começamos a conhecer. E depois da fala, inclusive, da professora Marinês, a gente gostaria que cada um de vocês que estiverem aqui hoje, né, e que estejam ou matriculados ou com intenção de entrar no curso, possam se apresentar brevemente, né, com duas linhazinhas, mas para a gente já conhecer esse nosso lindo grupo aí se formando, tá? Queria lembrar que hoje nós vamos sortear, para quem ficar até o final, o desconto de 10%, né, mesmo para quem já está inscrito. É claro que o desconto não é cumulativo com outros descontos, mas vamos sortear aqui esse benefício aí para dar uma animada aí na turma que ainda está em dúvida, viu? Quem quiser se inscrever, né, o Jean, eu não sei se as pessoas que estão participando, que ainda não se matricularam, também podem se inscrever, né? Então, acho que é todo mundo que está aqui presente hoje no público, tá? Bom, então, gente, para finalizar, a nossa expectativa é que esse MBA se transforme também em um verdadeiro hub, um grupo de estudos, de colaboração, de construção coletiva para pensarmos os museus do presente e do futuro. Então, é exatamente essa formação integrada que esperamos construir junto com vocês ao longo dessa caminhada. Agora eu passo a palavra para a professora Maria Inês e depois a gente volta a trocar. Bom, um bom dia, antes de mais nada, a vocês. Agradeço muito a presença, esse interesse pelo nosso curso, né? Acho que a professora Kátia já deu um panorama muito vivo, muito interessante sobre o curso. O que eu queria dizer para vocês é por que que a Expomos está envolvida nesse curso, né? Com a BGC, com a Unimais e com com o Instituto Tomiotaki, ou seja, nós somos, na verdade, uma empresa, né, da área museológica, a primeira empresa que surgiu. Tem 45 anos de existência, completa agora em setembro 45 anos de existência. E muitas vezes nós éramos cobrados, né? Por que que a gente não fazia curso? Ou seja, a gente já participou, já fez muita coisa ao longo dessas 4 décadas. Mas existia uma certa, assim, expectativa, vamos dizer, que nós nos envolvêssemos mais nessa questão da capacitação. Então, o dia que a Kátia me ligou do Rio, dizendo: Olha, eu vou a São Paulo, queria fazer uma visita a você e tal, eu falei: Ótimo, venha e tal. E quando ela chegou, ela disse: Olha, a gente quer trazer esse curso para São Paulo e a gente gostaria que a Expomos fosse nosso parceiro, porque na realidade nós temos aqui uma. Vocês têm uma rede muito forte com os museus brasileiros e poderia ser, principalmente aqui de São Paulo também, e poderia ser interessante. Aí fez assim um plim, né, para mim, quer dizer, aquelas indicações que há tanto tempo se falava, né? Eu não me aventurava a criar um curso estável, vamos dizer assim, mas eu achei o curso em si muito inspirador, muito interessante, e eu achei que era nisso exatamente que a Expomos poderia contribuir melhor. Quer dizer, não só conceitualmente, mas o MBA, na realidade, se nós pensarmos do ponto de vista acadêmico, ele tem uma aplicabilidade muito grande. E eu acho que os nossos profissionais de museus precisam disso, dependem disso, né? Quer dizer, os conceitos, nós temos áreas de formação importantes e tal,
E claro que nós mesclamos tudo isso, né, Kátia, no nosso programa. Vocês vão ter uma área conceitual muito forte ao longo de todo o programa, mas também vão trabalhar com pessoas, quer dizer, com profissionais, com líderes, né, com diretores de museus, com gestores, da parte administrativa, econômica, de criação, de comunicação, que são pessoas que estão no dia a dia à frente dos museus, enfrentando dificuldades, encontrando soluções, né? Então, o MBA, para mim, foi um formato assim que eu me apaixonei. Eu digo, não, isso sim eu acho que tem a cara da Expomos e que a gente vai pôr todas as nossas fichas nisso. E a Kátia foi extremamente generosa nesse primeiro momento, porque ela me disse: Olha, a gente pode mexer junto no programa inteiro e tal. Aí foi realmente um fascínio maior ainda, porque nós pudemos trabalhar juntas, a quatro mãos, né, Kátia? E desenvolvendo de fato alterações que pareciam cada vez mais trabalhar no campo da inovação, trabalhar no campo da contemporaneidade, olhando para o futuro, tudo isso que a Kátia colocou para vocês. Então, o que acaba acontecendo é que nós já temos turmas sucessivas, né, nesse formato. Isso acabou também influenciando um pouco outros cursos da própria BGC, né, Kátia? E acho que esse modelo que a gente acabou desenvolvendo ali naquele minuto ali embrionário, ele se mostrou mais adequado ao nosso país. Eu acho que esse é o ponto mais relevante. Nós temos tido alunos brasileiros que estão na Itália, brasileiros que estão na Espanha, estamos tendo alunos, principalmente para minha maior alegria, da África, né? Então, tivemos, por exemplo, alunos de Moçambique, alunos de Angola, em turmas diferentes, e acho que a gente já tem também alunos de todas as áreas do país, né? De todas as regiões brasileiras, que era o nosso grande interesse, né, Kátia, da gente conseguir. E a pandemia trouxe uma versatilidade ainda maior. Nós tínhamos uma turma em curso quando veio a pandemia. Nós trabalhávamos muito mais presencial, né, Kátia, naquele momento. E a gente teve que, como todo mundo, não é nenhum privilégio nosso, todos nós tivemos que nos adaptar instantaneamente, porque a gente também não podia parar o curso. E nós percebemos que depois que passou a pandemia, a experiência da pandemia foi muito interessante, mas depois que passou a pandemia, a gente percebeu que aquela vontade nossa de ter um alcance nacional, internacional, era muito mais viável, né? Quer dizer, então a partir daí nós montamos esse modelo híbrido, né? Que vocês podem estar em qualquer parte do país, podem estar na China, aqui na África, onde quer que seja, e isso também facilitou muito para profissionais que se deslocam habitualmente por questões do trabalho, né? Ou da família, ou o que seja. Então, acho que agora nós estamos operando num formato que ele tem o processo de residência, como a gente chama no Tomiotaki, né? Quer dizer, tem um museu âncora, que sempre já foi no Museu da Imigração, já foi no Museu da Língua Portuguesa, agora nós estamos no Tomiotaki, e é muito interessante porque vocês também têm uma vivência interna, né? Da própria instituição e do próprio museu. Os profissionais desses museus trazem as suas experiências para o campo, né, de aprendizagem de vocês, e acho que vocês têm workshops com eles, têm visitas e tudo isso. Essa outra questão que a Kátia colocou, né, do nosso curso, que tem a ver com as visitas aos museus, eu acho muito interessante. Para mim, eu tive uma experiência profissional muito rica, que, embora eu já tenha visitado reservas técnicas no mundo inteiro, mas aconteceu uma coisa muito bonita comigo há anos atrás, há uns 15 anos atrás, que eu fui visitar a reserva do Museu de Zoologia da USP. E quando eu chego lá, começaram a abrir aquelas gavetinhas de besouros, de insetos, de formigas, e eu fui vendo onças desmontadas dentro da reserva, guardadas. Aquilo, eu olhava para aquilo e dizia, gente, mas a gente que é da área de museu tem que ver isso muito, 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 entendeu? Quer dizer, para ter ideia das tipologias, das questões, essa variabilidade aí de possibilidades, né?
E aí até foi muito curioso, porque nesse momento o Museu de Zoologia não tinha uma peça em exposição, e e ele tinha 11 milhões de itens, né? Quer dizer, é um museu que tem uma potência vamos dizer, de diversidade, né? Em todas as áreas científicas e tal. E eu acabei invadindo a diretoria do museu para saber por que que não tinha uma peça em exposição, né? E o diretor, muito generosamente, disse para mim: Marinês, é o nosso sonho também, ó, vamos fazer isso juntos, né? E a gente acabou fazendo, então, uma exposição que está lá até agora, deve ser desmontada, espero que proximamente, mas que foi uma alegria para nós também podemos ter trazido para o museu uma exposição de longa com dinossauros, com insetos, com tudo que tinha direito, né? Isso posto, o que que eu quero dizer? O curso também propicia essas experiências, né? E os profissionais que nós escolhemos para esse curso, nós temos um critério implacável, né, Kátia? A gente pensa assim: quem é o melhor nisso? Quando a gente tem, né? Primeiro a gente define os conteúdos que a gente acha fundamentais, os módulos, as cabeças de chave dos módulos e tal. E aí a gente pensa assim: quem é bom nisso? É esse o nosso critério. Quem é experiente nisso, quem é bom nisso, quem é inovador nisso, quem faz a diferença nisso nesse país. Seja em acessibilidade, seja em educação, seja na própria conceituação museológica. Ou seja, a gente não tem. O nosso compromisso é de trazer aquilo que a gente julga de mais importante, de mais adequado e de mais inovador, que vocês possam ter um contato e um conhecimento de proa, entendeu? Acho que é isso que a gente está efetivamente preocupado em possibilitar, né? Por outro lado, nós também temos um campo profissional, uma atuação profissional muito grande, né? Tanto a BGC como a Expomos. Então, o nosso compromisso também é a gente trazer pessoas que não estão no dia a dia das aulas de museologia só, né? Esses também, se são os mais competentes, estarão. Mas, por exemplo, a Expomos tem 40 anos de trabalho no exterior. Nós temos redes lá fora, né? Então, por exemplo, tem uma professora, né, a Maria Cecília, que ela trabalhou na Expomos há décadas atrás. Ela foi para a Getty Foundation, hoje ela está no Louvre Abu Dhabi, entendeu? É uma grande restauradora internacional. Então é ela que vai dar aula, entende? Quer dizer, essas redes que nós podemos acionar lá fora, seja de pessoas do ICOM, seja, né, Kátia, outras redes nossas, da Lusófona, onde eu fiz o meu doutorado, ou seja, a nossa intenção é trazer o melhor, né? E felizmente nós temos tido uma cooperação muito grande desses profissionais, né, Kátia? E isso tem sido muito bom. Esses profissionais que estão lá fora falam português, o que é uma coisa maravilhosa também, e por isso não há um problema aí de compreensão e tal. Quando há, a gente vai pensar em fazer uma tradução, evidente, quando a gente traz alguém com outra característica. Então, vocês vão ver, vocês vão ter webinário, aula aberta, trabalhos, vamos dizer, em grupo, indicados por professores. Nós temos os sistemas, né, Kátia, muito de apoio interessante, por exemplo. A BGC tem uma plataforma de apoio ao aluno, que é uma maravilha, porque vocês têm aulas ali registradas, vocês têm bibliografia, vocês podem ter os diálogos entre vocês, com os professores, né, Kátia? É tudo mediado. E a Kátia, na verdade, faz um trabalho de coordenação acadêmica que está sempre atenta a tudo isso e fazendo essas ligações, entende? Então, acho que nós estamos também trabalhando num universo didático contemporâneo, né? Quer dizer, que vocês terão toda a infraestrutura. Além disso, a gente tem coordenador de turmas, a gente tem o Jean, que está aqui, que é um comunicador de mão cheia, que nos apoia em tudo que nós precisamos. As aulas são assistidas tecnicamente, né? Nós temos sempre as aulas presenciais e aulas que vão gerar, evidentemente, a conexão online. Elas estão protegidas com técnico em sala, sabe, para que não aconteça de saiu do ar, voltou, não dá mais para fazer hoje. Ou seja,
esses imprevistos que acontecem estão sendo bastante bem controlados hoje, né? E acho que isso também dá uma qualidade de continuidade, de permanência do curso, de vocês não perderem conteúdo, de vocês não perderem a presença daquele professor que vocês têm tanta curiosidade de conhecer, né? E os professores têm sido, a gente não sabe nem como agradecer quando termina um programa, né? Porque, de fato, eles têm se comprometido com esse curso de uma forma muito significativa. Eu me lembro, a própria presidente do IBRAM estava fora do país, numa estrutura de viagem com a ministra da Cultura e tal, mas ela acordou muito mais cedo, deu a aula. Nós estamos bem, hein, Kátia? Falar mais devagar, quem sabe melhor. Então, isso tudo eu acho que são relações, são pontes que a gente estabelece e que, na verdade, valorizam o nosso curso, né? E eu quero que vocês saibam o seguinte: o nosso compromisso é com vocês, entende? Então, nós temos que fazer o melhor, porque nós temos um curso aberto, nós temos um curso disponibilizado presencial e online para facilitar os alunos. E só a única coisa que a gente quer é que vocês também se comprometam com esse programa e o executem da melhor forma, para que vocês possam ter um trabalho final bem interessante, porque ele, inclusive, é muito bem orientado, né? Vocês vão ter condição de fazer isso com muita facilidade. Não é uma tese, deixo muito claro, né, Kátia? Não é uma tese que vocês vão fazer, mas é um trabalho final que seja aplicável à vida de vocês. É isso que interessa. Então, não se preocupem do ponto de vista acadêmico, porque vocês vão receber todas as orientações, todos os conteúdos que vão capacitar vocês a produzir esse documento e que, na verdade, é um documento que pode ser criativo, tem regras metodológicas só para ajudar, mas, no fundo, é, nós podemos contar com a criatividade, com a inovação, mesmo metodológica de vocês, entende? Então, eu acho que somos nós que avaliamos, professores que avaliam, né, Kátia? A gente tem um grupo que se organiza para isso, e é muito, muito positivo, muito sereno, e ao mesmo tempo os trabalhos em grupo são muito bem produzidos. A BGC tem exemplos de trabalhos já realizados. No momento adequado, nós vamos compartilhar com vocês, para vocês terem uma modelagem mínima para poder trabalhar em cima, entende? Metodologicamente, a gente tem indicações direitinho de tópicos que vocês podem usar ou não usar também, né? A gente não quer engessar vocês, a gente quer prepará-los para fazer um bom trabalho e acompanhá-los na medida do possível, né? Outra questão também é que nós facilitamos muito a produção dos documentos por módulo, né, da participação de vocês por módulo. Antes havia uma exigência de um trabalho por aula, praticamente, né, Kátia? E a gente agora fez de uma outra forma, é por módulo. Então, aquilo que mais nos impactou, vocês é que escolhem o que querem falar, é uma fala curta, mas se vocês organizam essas falas que vocês próprios produziram, vocês já estão criando um rol de conhecimentos para montar o trabalho final. É mais uma ajuda para vocês também poderem ir caminhando lentamente, sem que isso onere demais o trabalho de vocês, mas que possa ser um momento de reflexão a cada módulo, entendeu? Vamos passar rapidinho, então, né, Kátia, o nosso programa, para a gente poder falar um pouco sobre ele. Você põe ele para a gente, Jean? Você quer falar? Não estou te ouvindo, Kátia. Desculpe, eu queria que o Jean se apresentasse. O Jean é nosso diretor de Ah, comunicação e é, enfim, quem cuida de toda essa tecnologia dentro da sala de aula, né? Que vocês vão ver aqui pelas fotos, que é uma sala bem multimídia. e no fim Oi, do curso, gente, bom ninguém. dia. E no Aparece fim, aqui, Jean. já apareceu.
Oi, gente. É Bom isso. dia. Bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, sou eu, já sou diretor de comunicação. Muitos de vocês já falaram comigo aqui antes de estarem aqui nessa aula. Quem ainda não falou e quiser conversar ainda com alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E espero que seja uma jornada incrível, pessoal. É mais uma experiência magnífica, como sempre. Vai ser bom, vai ser muito bom. Sejam bem-vindos. Eu vou dizer uma coisa: no fim do curso, ninguém pode levar o Jean consigo, tá? Já estou avisando. Ele é da Porque, BGC. exatamente, porque tem uma afinidade aí que acontece que fica meio duvidosa, entendeu? Ai, gente, mas ó, contem comigo, tá? Estamos juntos nessa. Eu vou, Nós vou, é que vou, vou... contamos com eles, com ele. Bom, mas então vamos passar já o Vamos programa, lá. rapidinho, Aham. só Deixa eu para só vocês terem me. uma ideia da amplitude do programa, que eu acho que isso é muito, muito bonito, né? Apareceu para vocês? Vocês estão vendo? Apareceu, está com Ó, a tela inicial. Pode ir passando, né, Marinês? Porque a gente já falou algumas coisas É, aí que estão na é. introdução, né? Aqui são. Depois essa apresentação fica disponível na plataforma BGC Flix, né? Que ali tem mais detalhes, né, sobre a atuação da BGC, da Expomos. Aqui são as instituições por onde o programa Intersaberes já passou ou está passando. Ó, aqui umas fotos, né, da sala de aula, com telão, com vários alunos na tela, outros alunos presenciais, tem professor presencial, tem professor que está online, fora do país, então realmente é uma sala de aula bastante multimídia. Aqui alguns flashes das visitas técnicas, pode passar, para a gente chegar no currículo do curso. As bolsas sociais, como vocês sabem, né, a gente, toda a turma tem um edital de bolsa social, e que é muito importante para a BGC essa atuação porque a gente traz ali líderes comunitários, né, e pessoas que trazem uma experiência riquíssima para a sala de aula e que depois podem multiplicar esse conhecimento e essa troca vivenciada nas suas comunidades, nos seus projetos, né? Então, eu e Marinês somos muito, assim, levamos muito a sério essa troca, né, de museus blockbusters, museus comunitários, né? A gente poder ter perfis bastante variados. Vamos lá, vamos sair. Também depois vocês podem ler com calma esse material e pronto, chegamos aqui ao currículo do curso. Então, o que a gente quis exatamente, né, quando a Kátia fala isso, quer dizer, nós começamos com uma aula aberta com o professor Mário Moutinho, exatamente para mostrar que a museologia social hoje está tanto nos museus de cunho sociais, sejam eles museus de favela ou de qualquer situação que exista ligada à museologia social, mas não só, quer dizer, todos os nossos museus devem estar compromissados com a questão social de uma forma muito intensa e muito profunda, né? Então, essa escolha do Mário Moutinho foi exatamente para sinalizar essa questão conceitual e essa questão vital, né? Que a gente elege como, na verdade, um grande polo de inspiração do próprio curso. Depois nós vamos começar o módulo 1 falando do planejamento estratégico, do plano museológico. O Emerson, que está aqui, conhece bem, né, Emerson, o plano museológico. Então, o que eu acho é que nós vamos começar por um caminho realmente conceitual, né? Quer dizer, o que é museu, qual é a estratégia de metodológica de nós, não só de novos museus, mas de requalificação de museus, ou seja, nós vamos falar que vocês veem a pluralidade de experiências que nós temos e de professores que nós temos aqui, né? Cada um pegando uma parcela, um enfoque e tal, mas nós vamos ter um primeiro módulo bem profundo, conceitual, capitaneado pela Maria Cristina Bruno, que é a doutora mora em museologia aqui da USP, e depois nós temos professoras com uma experiência muito grande nesse campo, tá? Na verdade, aqui a visita técnica será no Museu da Imigração de São Paulo, que já sediou o nosso curso e que está no momento também de requalificação da grande exposição de longa duração, ou seja, tem ali um momento oportuno de visita, tá?
O segundo módulo é realmente aí é a antítese disso, né? Então, nós começamos com o conceito e agora a gente de cara explode, né? Quer dizer, agora nós vamos falar fortemente de museus na contemporaneidade, o que que nos espera, o que nós, é como se fosse uma tomografia contemporânea global, né? A questão dos impactos globais sobre a vida dos nossos museus e a vida de todos nós, né? A questão, então nós temos ainda uma questão do impacto territorial que o Mário Chagas vai trazer, temos decolonidade, reparação histórica e as museologias insurgentes, nada menos do que o Bruno Brulon para falar sobre isso. A Kátia vai dar uma palestra super interessante sobre desenvolvimento sustentável e a questão do colapso climático, né? Ela é uma especialidade da Kátia e ela abre o curso falando desse tema que é tão importante, tão rico, né? Depois temos Patrimônio, Memória e Regeneração, que é o professor Paulo Garcês, o diretor do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que acabou de fazer essa transformação do Museu do Ipiranga, né, com mais de 1 milhão de visitantes desde a abertura. Então, acho assim, é uma pessoa de uma profundidade histórica e, ao mesmo tempo, de uma visão museológica muito ampliada. Eu vou fazer uma palestra nesse contexto sobre os desafios dos museus na contemporaneidade. Quer dizer, o que é que nós temos que pensar hoje, o que que nos surpreende o tempo inteiro, como que os museus estão reagindo a isso. Vou trazer cases para discutir com vocês, ou seja, esse assim a minha aula, né, Kátia, de abertura, é, justamente para ampliar mesmo horizontes dessa questão. Esse módulo, a visita técnica é no próprio Tomiotaki, onde quem fizer presencialmente estará. E quem, vamos dizer, nós trazemos ao longo disso, né? A residência no Tomiotaki vai trazer pautas contemporâneas o tempo todo do curso, né, Kátia? Os profissionais do Tomiotaki, a gente escolheu o Tomiotaki porque eles têm uma rede de parcerias maravilhosa, projetos de impacto, projetos internacionais. Então, é um lugar muito vivo, muito atuante em São Paulo. É um museu privado, que, portanto, tem os desafios de todos nós, né? E é importante a gente falar desses desafios também, da sustentabilidade. Depois, o módulo 3 vai trabalhar com a questão de gestão de pessoas, formação de redes e parcerias, né? Nós temos, abrindo esse módulo, o presidente do ICOM Brasil, professor Diego Bevilacqua, que é uma pessoa que trabalha na área científica, né? É importante a gente dizer que nós não estamos falando só de museu de arte ou de museu de história. Ao longo do curso, nós vamos falar de todas as tipologias de museu, seja de esporte, seja de meio ambiente, nós vamos falar de tudo, né? E isso é bastante significativo. Jean, pode subir, por favor, a grade curricular? Desculpe Eu- interromper, Mi, só para É, alinhar com a sua fala. depois nós vamos falar um pouco de liderança ética, gestão colaborativa. É um profissional incrível, o André Couto, do Rio de Janeiro, que tem feito projetos interessantes na área de educação e vai falar muito da gestão de pessoas e do trabalho profissional. Ele, inclusive, foi curador de uma exposição que nós fizemos sobre as profissões do século XXI e assim, o quanto esse campo está volátil com a inteligência artificial, ou seja, ele vai trazer coisas muito ricas nesse sentido. Depois vem justamente diversidade e equidade na governança, quer dizer, como tratar essas questões e tal. E é um professor, o Antenor, da Firjan, do Rio de Janeiro, que tem um trabalho em todas as linguagens artísticas e coordena uma área muitíssimo importante da Firjan Rio, tá? Depois temos a participação comunitária e inclusão territorial. O Felipe Arruda é um campeão, quer dizer, ele foi diretor do Museu Judaico de São Paulo na implantação por 4 anos, já trabalhou no Tomiotaki, fez um trabalho de parcerias fantástico, e agora ele acaba de entrar para dirigir o Museu da Língua Portuguesa,
com aquele desafio enorme de inclusão de toda aquela população do Centro Histórico de São Paulo, né? E justamente a visita técnica vai ser no Museu da Língua Portuguesa, em que o Felipe vai poder apresentar exatamente os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse momento. É muito importante que vocês compreendam que quando a gente monta esse programa, nós não estamos falando só de exposição, nós estamos falando dos programas todos dos museus de uma forma abrangente, entende? Depois, vamos lá, vamos para frente, Jean. Oi? Deu? Ah, ótimo. Depois tem uma questão interessante que nós achamos que tínhamos que tratar, né, Kátia, de uma forma muito especial, que é a questão da gestão de risco e segurança em museus. Aqui é uma coisa aparentemente mais técnica, mas que no mundo contemporâneo a questão da segurança tem outros enfoques hoje. Não é só a portaria, a recepção, o atendimento, não é só quantas câmeras nós vamos ter dentro do museu. Absolutamente, isso tudo é importante. Vocês vão ter aqui esses profissionais falando de uma forma muito forte, mas, ao mesmo tempo, nós vamos falar de emergência climática, de regeneração cultural, vamos estar falando também da polarização política que gera questões de segurança muito fortes nos museus. Então, é uma visão de segurança muito ampliada, é uma gestão de risco, realmente, e planos de emergência, tudo isso, tá? Depois vem a gestão de coleções, que é outro ponto, né? Acho que todos nós que estamos nos museus temos esse desafio, que não é pequeno, mas que pode ser muito melhor monitorado e muito melhor produzido e organizado. Nós temos aqui a professora Juliana Monteiro, que é uma expert na questão, principalmente de políticas, né? Políticas de acervo, quer dizer, políticas de coleções, como pesquisar, como conservar, como catalogar, e mais do que tudo, né, é a política de seleção de obras em função da missão do museu, das relações conceituais desenvolvidas, dos compromissos desse museu, né? Então, eu acho que é bastante interessante. Temos aqui, por exemplo, pesquisa e inteligência artificial, ampliação do acesso à informação, que é o Gabriel Bevilacqua. O Gabriel Bevilacqua é um nome, quer dizer, ele foi da Pinacoteca, do Instituto Moreira Salles, aqui no Brasil. Ele está no exterior hoje com pesquisas à frente de tudo que se tem nessa área. Então, é um professor realmente compromissado com essa prática, né? E ele está fora, vive fora, mas toda vez que a gente convida, né, Kátia, o Gabriel não nos deixa abandonado, né? Depois tem uma outra pessoa, por exemplo, a Alessandra Rosso, que trabalha conosco, e ela vai falar sobre reservas técnicas e ela vai trazer uma experiência global. Ela acaba de participar do grupo de reservas técnicas que o ICOM criou internacionalmente, e desse grupo foi gerado um comitê específico agora. Ela participou do GT criado inicialmente, visitaram reservas no mundo inteiro, fizeram relatórios, e hoje ela está no board desse novo comitê, entende? Então, a Alessandra vai trazer assim o que é da hora, né, com relação a reservas técnicas. E as políticas de acervo, de aquisição, de descarte, todas as formas, né, de entrada, vamos dizer, de objetos no museu, seja por doação, seja por comodato, seja por empréstimo temporário, ou seja, tudo isso vai ser tratado aqui. Nesse módulo, a visita técnica vai ser a CLE. A CLE é uma reserva técnica contemporânea que existe aqui em São Paulo. Foi uma associação da Expomos com uma empresa francesa que é líder mundial nessa área. E hoje nós temos uma reserva técnica aqui perto de São Paulo, fica a meia hora daqui, e, na verdade, ela hoje guarda, né, preserva acervos dos principais museus de São Paulo.
que significa isso? São acervos que os museus precisam manter, que os espaços já estão completamente congestionados e que eles, então, preferem manter numa condição ideal, né, de temperatura, umidade, controle. Tem áreas técnicas de trabalho dos seus profissionais lá também. E cada museu tem a sua sala, não é uma coisa coletiva, entendeu? Então, a gente, como tem uma curiosidade sempre muito grande dos profissionais de conhecerem, nós então estamos colocando uma visita técnica que a própria CLE fornece um ônibus que virá buscar no Tomiotaki, levar, fazer essa visita, e a Alessandra acompanha, porque é do capítulo dela de reservas técnicas, certo? Depois, no módulo sexto, nós vamos falar de inovação em conservação e restauração de bens culturais. Aqui, para vocês terem uma ideia, foi um restaurador, nosso parceiro, o Raul, que desenvolveu esse módulo a nosso pedido com a Alessandra, com tudo que há de mais importante sobre essa questão de conservação preventiva, de restauro, de condições climáticas para isso, ou seja, é um módulo muito técnico, mas muito competente. Aquela restauradora que eu falei para vocês, ela vai dar aqui, ó, o tempo não para, temperatura, umidade, ansiedade e outras ilusões de controle. Ela que trabalhou na Get Foundation, trabalhou, está hoje no Oriente Médio, entendeu? Então, eu acho que essa visão internacional da CISA, né, Kátia, é bastante importante. Depois, nós temos, nesse módulo, vai ser visitado um ateliê de conservação do Raul Carvalho. E aí vocês vão ver lá obras de museu, obras de colecionadores, como estão sendo tratadas, como a equipe trabalha, desmistificar um monte de coisas, né, que a gente, ao longo do tempo, vai colocando. E o Raul é tem um ateliê muito que trabalha com diferentes tipologias de acervo. Então, acho que vai ser muito interessante. Ele é extremamente ético. Foi ele que montou, inclusive, esse módulo para nós, né, Kátia? E acho que a visita ao ateliê dele coroa um pouco essa experiência. Depois, vamos lá, Jean? Ah. Aqui nós vamos falar de gestão pública, que eu acho que é um ponto muito interessante, normativas, governança, como inovar dentro do plano público, as questões o que muda a gestão privada da gestão pública. Nós vamos falar, por exemplo, de políticas públicas para museus, né? O próprio IBRAM vai dar essa aula, código de ética, compliance, uma série de outras questões, que é o vice-presidente da BGC, o Márcio Schiavo, que vai dar essa aula. E aí vem também sustentabilidade financeira, ou seja, direito à cultura como um bem público. É um conjunto aqui, essa aula, Direito à Cultura como Bem Público, da Marta Porto, também é outro impacto, né, Kátia? Então, eu acho assim, e justamente a visita técnica vai ser ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e a gente sempre pede que eles abram a reserva, porque é uma aventura. Parece que você está uma hora na Amazônia, outra hora no Cerrado, é um negócio assim fabuloso. Depois a gente vai para a gestão por organização social. Isso é uma grande questão no nosso país, quer dizer, as formas de gestão, né? Então, aqui nós vamos ter, principalmente, a primeira aula já, falando sobre o modelo, o Paulo Zuber, que é o presidente da organização que rege as OS de São Paulo. Então, ele vai fazer uma palestra mais abrangente, né, Kátia? Falando sobre essa modelagem de governança, o que é bom, o que não é tão bom, o que seria importante melhorar, ao longo do tempo, como isso evoluiu, ou seja, quem está montando o museu e querendo experiências nisso vai ser muito bom. Depois a gente vai falar de estudos de caso como gestão de OS, e nós vamos trazer aqui a Marília Bonas, que já foi diretora do Museu da Imigração, já foi diretora do Memorial da Resistência e atualmente dirige o Museu do Esporte aqui, né, do futebol aqui de São Paulo. Depois temos a questão de avaliação das OS, vamos falar sobre prestação de contas, legislação e segurança pública, jurídica.
Então, acho que assim é uma visita final ao Museu do Futebol, que a Marília conduz, né? Mas vocês vão ter esse espectro, porque eu acho que nós falamos de gestão, né, por OS, mas vocês vão ter o conhecimento de fato do que funciona, do que não funciona, do que precisa melhorar, e acho que é uma visão muito contemporânea. Depois vem um módulo essencial na vida de qualquer instituição, que é o planejamento financeiro, captação de recursos, sustentabilidade. E aí a gente vai ter um webinar iniciando do próprio Enilton Menezes, que acaba de deixar a Cefic, né, do Ministério da Cultura, mas é o homem que mais entende disso, acho, no país. Então, ele vai falar sobre isso. E depois nós temos vários, diferentes experiências de professores com a questão de sustentabilidade, de captação, modelo de negócio, contrapartidas, relatório de investimentos, atendimento de patrocinadores, leis de incentivo, editais especiais no mundo dos museus, como temos agora da FINEP, como temos da Vale, de outras empresas e instituições. E aqui a visita vai ser no Museu Judaico de São Paulo, que é um museu que nós implantamos, né, há uns 5 anos atrás, que foi terminado, mas foi um longo processo de implantação. E temos também alunos nossos já lá, né, Kátia? Muitos lá, e fazendo um belíssimo trabalho. E a gente vai ter também mais questões no Tomiotaki com a equipe deles, né? Uma residência, um modelo de sustentabilidade financeira do museu. Eles vão apresentar o modelo deles, que é um museu privado, modelo de museu privado. Então, é bom porque vai complementando um público, outro OS, outro de museus privados, e assim a gente vai dando um espectro, né, muito grande de como gerenciar e, ao mesmo tempo, como viabilizar financeiramente, tá? Aqui eu sou apaixonada por esse módulo, que é o Direito na Cultura aplicado ao universo dos museus. Aqui, na verdade, nós vamos ter esse professor Marcílio França, gente, é um assunto incrível. Ele é um jurista do norte do país, mas consagrado internacionalmente, que se dedica a essa questão do direito e arte, e ele traz exemplos internacionais, ele tem uma cultura absolutamente abrangente, então vai ser uma aula magna, entendeu? Assim, eu acho que não percam. Depois vem uma questão toda de direitos culturais, de advocacy, direitos patrimoniais, direito autoral, trâmites jurídicos na nossa gestão museológica, direito na era digital, questão da IA, como é que fica. Então, aqui é um conjunto de juristas, né, Kátia? Um melhor que o outro e cada um especializado em cada área dessas que eu acabei de falar, tá? Depois vem a gestão da marca, e vem um plano mais de marketing e comunicação. Como é a questão dos museus, a marca de cada museu, os propósitos dos museus. E aí é um outro conjunto de profissionais muito importantes. Então, por exemplo, o Luiz Marcelo Mendes é um comunicador do Rio de Janeiro, né, que trabalha, ele está no board do Conselho do ICOM dessa área. Ele tem uma experiência desde o Museu do Amanhã, em vários projetos, trabalhou conosco em diferentes projetos, e ele vai falar sobre essa reprogramação da marca que a gente tem que pensar, né? Seja de um novo museu ou de um museu já existente. Tem uma questão aqui, né, que é linda, que é o professor Daniel Morena que vai dar, que é a inteligência artificial na comunicação dos museus. Quer dizer, o que que isso impacta, como que isso se comporta, quais os cuidados que se tem que ter, quais as ameaças que isso pode trazer para os nossos museus. Então, o Daniel é uma visão muito presente e futura, né, Kátia, nesse aspecto da IA. Depois nós temos criação de marca e comercialização de produtos, que é a Mariana Hardy que vai dar. É uma, é uma profissional de Minas Gerais, de Belo Horizonte,
que fez toda a comunicação do Inhotim. Ela tem participado conosco em outros projetos e ela é muito serena, muito sensitiva e que mostra exatamente a delicadeza dessa operação e o quanto isso precisa ser pensado muito amalgamado com as reais potências do museu, né? Mas ela é uma pessoa muito profunda e acho que vai fazer um trabalho muito bonito com vocês. Depois vem a Carla Vidal, que é uma historiadora, comunicadora, e que ela vai falar como é a comunicação e o marketing institucional. Ela vai mostrar que marketing de museus não é o mesmo marketing que a gente usa para a Copa do Mundo, que a gente usa para o hospital, que a gente usa para uma empresa, que a gente usa para lançar um novo produto. Tudo isso é importante que a gente conheça, mas a gente tem que ter uma intimidade com a questão museológica para que essa comunicação seja de fato é, importante, significativa e faça uma diferença dentro de um universo global de comunicação que é cada vez mais agressivo, né? Então, acho que a gente precisa encontrar o tom, né? E a importância de como encontrar esse tom, a Carla vai explorar com vocês. Depois tem essa palestra, que é Branding e Posicionamento Institucional, que é o Tato Carbonaro que vai dar, que ele vai trazer o case do Museu do Ipiranga para vocês. Ele vai mostrar como que o Museu do Ipiranga reviu a sua marca, lançou um novo museu praticamente com a reestruturação, e hoje é o museu mais visitado de São Paulo, sempre foi, né? Embora todo mundo achasse que fosse o MASP, ele sempre foi um museu de grande visitação, né? E já, quer dizer, já conquistou o público paulistano e também, né, nacional, por sua questão histórica, mas o Tato vai trazer os cases. Ele é o comunicador da fundação que dirige o museu, que, na verdade, que dá a gestão do Museu do Ipiranga hoje. É muito bacana. E a visita técnica vai ser exatamente ao Museu do Ipiranga, e vocês vão conhecer o novo edifício, vão conhecer todas as entranhas do museu e as exposições. E nas nossas últimas turmas temos tido assim, a grande distinção, né, Kátia, de que o professor Paulo Garcês tem guiado as nossas turmas presencialmente, o mesmo historiador que falou no início com vocês. Ele é notável e ele faz questão de atender a nossa turma, né? Depois a gente vai ter o módulo 12, que na verdade é a curadoria, expografia e produção cultural. Aqui a gente escolhe realmente curadores importantes, escolhe é, arquitetos importantes que trabalham com expografia, equipes de produção, tem equipes da Expomos que vão falar, de outros profissionais, ou seja, é tudo muito a cadeia produtiva inteira de produção de uma exposição. E aí vocês vão ter cases, vão ter muitas informações interessantes. E aqui a visita vai ser ao Museu de Arte Contemporânea da USP de São Paulo, que fica aqui no Ibirapuera, tá? E vai ter um workshop também sobre orientação de projetos de exposições lá do Tomiotaki, que também é aquela parte que todo tem a residência do próprio museu. Vamos andando? Jean, cadê o É Jean? que ainda tem o módulo 12, Eu pulei? expografia. Aqui o último Não, que eu você já fez. falei, Jean. Já falei. Acabei de falar dele. Foi. Depois, o 13 é gestão de públicos. Isso é maravilhoso, né? Quer dizer, nós temos que olhar os nossos públicos, criar engajamento, criar audiência. Então, aqui vem um webinar muito bonito da Cláudia Ramalho, que é a gestora do SESI Lab de Brasília, que nós desenvolvemos junto com o projeto, junto com o Museu Exploratório de São Francisco, né? E a Cláudia tem tido uma liderança muito forte nesse Museu de Ciência e Técnica, né? Arte, Ciência e Tecnologia.
e, na verdade, ela vai apresentar isso e vai discorrer sobre essa questão. Depois a gente tem indicadores de público, a Adriana é uma mestra nisso, temos a inclusão e acessibilidade universal, quer dizer, que públicos nós estamos falando e como nós estamos considerando esses públicos, né? Depois tem a questão de educação e mediação, é a Gabriela Aidar, que é uma da Pinacoteca do Estado, que é uma especialista em inclusão social maravilhosa. Depois a Renata Beltrão, de comunicação, vai falar sobre estratégia de tráfego mesmo, de internet, engajamento de públicos. E a gente vai ter a visita com a Gabriela Aidar na Pinacoteca do Estado, que vai ser uma visita linda também, que ela já fez, né? Depois tem a questão de tecnologias de gestão, e aqui é muito interessante, porque nós temos questão de novas mídias, tecnologias e inovação. Esse Alexandre Matos, por exemplo, é um profissional português que está agora na Universidade Nova de Lisboa. A Cláudia Porto é uma especialista em alto nível, inclusive do board do ICOM, do Comitê Específico de Mídias e Comunicação Estratégica. A Frances é uma membro do nosso conselho da BGC, né, Kátia? E ela vai falar muito sobre pitching de projetos, o público como patrocinador, entendeu? E vai falar de como você apresentar, vai treinar a gente a apresentar os projetos, o que é muito bacana também. Isso vai servir também para vocês apresentarem os projetos finais de vocês. A Frances é um encanto. Depois vem inteligência artificial na gestão e comunicação de museus. Essa é uma baiana, Beth Ponte, que realmente faz toda a diferença com especialização no exterior, na área de dados, e vai fazer certamente uma palestra maravilhosa. Depois temos comunicação, redes sociais e inovação, que é a Letícia Fernandes, que é uma museóloga do Rio, com o pé na porta, né, Kátia? Sim, uma figura muito bonita, profunda e que, ao mesmo tempo, pesquisa, junto com a Beth Ponte, uma série de inovações na área de comunicação. Depois, no módulo 15, nós temos gestão de projetos de elaboração à prestação de contas. Aqui é um conjunto de especialistas que vai colocar assim os alunos desde o pensamento de um projeto, da elaboração, da criação, até a prestação de contas final. Quer dizer, cada um deles vai dar uma parte, mas é sempre trazendo novidades do que está sendo usado pelos museus, o que está sendo aplicado, o que está funcionando, o que não está funcionando. Sabe, é uma visão muito, muito interessante. Tem aqui o professor Luiz Ignoa, que é também mineiro, e que toda vez é o professor que todo mundo mais gosta no curso, né? E curioso, porque ele dá uma aula de gestão de projeto e planilha orçamentária, e todo mundo adora, entendeu? Então, eu acho isso uma coisa, eu brinco com ele, que eu falo que isso é que eu chamo de ser o professor preferido, né? Porque é diferente você falar de comunicação, de mídia e tal, e de repente as pessoas se encantarem com quem está falando de planilha orçamentária. Eu realmente tiro o chapéu para o Ignor, né? Mas é um belo trabalho dele. E aqui nós vamos visitar o museu, a Fundação Museu de Energia de São Paulo. Vamos lá. Em cima, esqueci de falar, nós vamos visitar o Museu de Favela aqui de São Paulo, que também é um museu regido por OS e novo e que vale a pena também conhecer. Aqui, nós estamos falando agora do módulo 16 de Relações Institucionais, Rede de Parcerias e Conexões Internacionais. Nós terminamos indo para fora do país, entendeu? Quer dizer, falando das relações, como se montam. Vamos ter muitas coisas. Então, por exemplo, como se montam esses anos. Agora nós estamos fazendo dois projetos no ano da China, fizemos no ano da França, como que isso acontece, quais são os grandes eventos internacionais que os museus participam, quais as conexões, né? O Coradase, por exemplo, vai falar de museus, diplomacia cultural e soft power.
Quer dizer, qualquer museu que nós possamos estar falando hoje pode ter braços internacionais, deve ter braços internacionais. Então, é muito importante a gente entender a cadeia de conexão internacional, qual é o papel do Itamaraty, qual é o papel do IFAM, qual é o papel, quais as linguagens, né, que são mais favoráveis para cada território, como que a diversidade global se manifesta e como a gente se corresponde dentro desses contextos. Vamos trazer também cases saborosos aqui, né, para trazer experiências realizadas mesmo, né? Então é isso, acho que a ideia é que vocês possam ter esse panorama dos museus, todos os enquadramentos, todos os assuntos, todos os temas, e com profissionais que vão tornar isso, por um lado, uma aventura e depois um sabor imenso, né? Quer dizer, o que a gente quer é que vocês não tenham aulas pesadas, chatas e nada disso, mas ao contrário, que vocês tomem conhecimento do que há de mais de ponta contemporaneamente para vocês poderem projetar os seus museus, as suas atuações nos museus, olhando para o futuro e tendo a coragem de enfrentar esse futuro de forma inovadora, né? Bom, acho que eu dei aqui, Kátia, um panorama um pouco, né, do que está por vir e deixo aqui um convite muito especial a cada um de vocês que venham, porque a gente vai se divertir, entendeu? Acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu quero dizer é que eu fico aqui em São Paulo, né? Trabalho em São Paulo, embora eu viaje bastante. A Kátia tem vindo com muita frequência para cá, o que é muito bom. Mas também, qualquer questão presencial, eu estou bem mais perto, né, Kátia? Posso acudir aqui. E a Kátia nos visita com muito, né, em momentos estratégicos, né, Kátia, aí do curso. E também, uma coisa eu quero dizer: quem optar por fazer o curso online vai ter o mesmo nível de aprendizagem, porque o sistema da BGC é um sistema efetivo que funciona com muita estabilidade e, ao mesmo tempo, os acessos a toda a rede da BGC é a mesma de quem faz presencial, né, Kátia? Isso é importante. Quer dizer, se você quer falar com o coordenador né, de alunos, se você quer falar com a Kátia, se você quer falar com o Jean, é o mesmo acesso. Isso não é um privilégio de quem faz presencialmente, tá? Eu acho que a diferença do presencial é realmente poder estar com alguns professores, porque não são todos, tem muitas aulas que são só online, né? Então, estar presente em algumas aulas com os professores e, ao mesmo tempo, as visitas técnicas é que eu acho que são realmente um diferencial importante e que as pessoas têm curtido muito, né? Então, acho que é isso, Kátia. É mesmo um convite a vocês. Inês, depois dessa exposição, enfim, super completa e consistente que você fez do curso, realmente a gente fica com vontade de fazer o curso. Porque, de Mas fato, é uma oportunidade rara, né? Você ter ali a expertise de tantos profissionais, trazendo ali o seu melhor, pessoas ocupadíssimas no dia a dia, que nem são professores na maioria, mas que se solidarizam com a importância de formar novos profissionais e trazem ali o melhor das suas experiências, sem contar a Expomos, né, com essa, enfim, essa tradição fantástica na construção da museologia brasileira, poder estar aqui também, Marinês também super ocupada e se dedicando, então isso é um privilégio para todos nós. O que eu queria dizer é que, não sei se vocês repararam, mas cada módulo dura um mês, né? Então, são 16 meses, 16 módulos, e cada módulo também é um curso de extensão. Então, se vocês tiverem colegas, né, enfim, pessoas que não podem fazer o curso inteiro, podem escolher e se matricular em cada módulo com a temática do seu interesse, né? Então, isso é muito bacana, porque a turma sempre tem gente nova, sempre tem uma oxigenação de novas experiências trazidas aí pelos colegas que fazem o curso segmentado também. Lembrando que também é uma grade circular, então você pode entrar
agora, pode entrar daqui a um mês, pode entrar daqui a 2 meses. Então, a gente recebe novos alunos também na pós-graduação. Isso é bem bacana porque também ajuda a pessoa que tem um problema de agenda qualquer, né? E eu convido todos vocês a se cadastrarem na Rede ABGC, na Associação Brasileira de Gestão Cultural, que para os alunos em curso não paga anuidade, né? Então, que vocês vão poder ter acesso a benefícios e acompanhamentos aí interessantes para a formação de vocês, tá? No mais, antes de passar a palavra rapidinho para cada um de vocês aqui se apresentarem, falarem aonde atuam, né? É, e a expectativa que vocês têm também com o curso. Eu queria trazer algumas orientações acadêmicas super importantes para a qualidade do nosso curso. Né, que é uma coisa que a gente prima muito, né, para que essa vivência de vocês seja produtiva e faça diferença na carreira de vocês. Primeiro, né, presença de 75% das aulas, né, com tela aberta. Né? Então, a gente pede ali que vocês se organizem para estarem presentes, como se estivessem dentro de uma sala de aula, ouvindo o professor, interagindo, e a presença em tela aberta de vocês é muito importante, motivadora para o professor. Né? Porque alguns cursos todo mundo fica de tela fechada, então a interação não acontece da mesma maneira e, consequentemente, o aproveitamento também não é igual. Né? Então, a gente pede aí presença com tela aberta, as avaliações de vocês, né, que geram a nota do módulo, eu e a Marinês também chegamos a um aperfeiçoamento disso para poder também não sobrecarregar vocês, né, com ter que fazer avaliação de cada disciplina. Então, vocês podem escolher 2 disciplinas do interesse maior de vocês em cada módulo, e aí vocês vão fazer a avaliação que consta no programa dessa disciplina, né? E o professor vai comentar e vai ser a nota do módulo, tá? Que a gente precisa ter o histórico escolar de vocês, tá? Outra coisa, quer dizer, a entrega das avaliações dentro do prazo. Isso também é muito importante, porque quando vocês entregam fora do prazo, perde-se um ponto da nota e isso se projeta ali no final do rendimento do histórico escolar. Então, é aquilo que a Marinês falou, né? Que a gente também se compromete com muita coisa para dar o melhor para vocês e a gente também espera que vocês se comprometam, priorizando aí essa vivência riquíssima aí desses 16 meses nessa trilha de aprendizado e de trocas, tá? E dizer também que a gente tem monitoria em cada aula, então tem um monitor aqui que também é aluno, né? Mas que ele ajuda essa mediação de vocês com o professor, de vocês com a coordenação. Então, dá um suporte bacana aí para o dia a dia das aulas. Gente, olha, no mais, eu agradeço muito, né, Marinês, a presença de vocês. Foi um prazer muito grande conhecer um pouquinho aí da trajetória de vocês, unir esse Brasil aí nesses debates que acontecerão nas aulas, nas visitas. Vai ser muito bom essa trilha que a gente vai fazer juntas aqui, né? E é isso, gente. Nossa expectativa com esse MBA é que se transforme também enfim, num espaço de networking, de futuras ligações profissionais, pessoais e amizades, né? Que é o que a gente vê acontecendo aí nas turmas, né? Que vão se concluindo, tá? Não sei se Marinês quer falar alguma coisa. Quero sim. Eu queria agradecer essa manhã a vocês, tá? Porque eu acho que a gente se alimenta exatamente dessa certeza de que a gente está fazendo alguma coisa que pode iluminar o caminho de outras pessoas, né? E quando a gente está falando de museus, nós estamos falando de multiplicadores, né? Vocês são responsáveis por iluminar outras vidas, outros futuros, né? E eu acho que o papel do museu é exatamente esse. Então, eu agradeço duplamente, né? Coloco à disposição a Expomos também nessa trajetória. Também acontece uma coisa muito bonita, que os alunos também, na medida em que vão tendo dúvidas, também vão se comunicando conosco. Às vezes nos pedem informações de projetos nossos, às vezes nos pedem orientações, e a gente é uma empresa que nessas 4 décadas nós sempre tivemos esse diálogo muito aberto com a área, né? E continuamos a ter e com interesse nele. Então, fiquem à vontade, eu quero que vocês sintam também que
vocês podem trazer para mim, para a Kátia, para o Jean, as questões cruciais que vocês estejam vivendo ao longo do curso, porque às vezes também despertam questões novas e interessantes que vocês querem discutir. Então, no nosso curso não é só a sala de aula, entendeu? Temos aí esse diálogo aberto com os alunos, que também nos dá muito prazer. E peço que vocês também divulguem para outros colegas que possam se interessar, né? Porque nós estamos nessa etapa de formação da turma, né? Essa aula está sendo gravada, inclusive, para que outros alunos possam ter contato, que venham a se aproximar um pouco mais tarde, mas a gente quer que todos estejam também com todas as informações e possam tomar suas decisões pessoais e profissionais. Mas eu agradeço muito a vocês pela manhã de hoje. Bom, e que esse curso seja um espaço de aprendizado, inspiração, encontros, transformação e muitas futuras realizações para nós todos, profissionais, né, e institucionais. Muito obrigada pela presença e vamos manter contato através dos informes e, enfim, estamos à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham ainda. Obrigada, gente. Gente, muito Bom obrigada. Obrigada, dia. gente. Bom fim de Prazer. semana a Tchau. Bom todos. fim de semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau a todos.